Bom, a ideia de fazer esse vídeo surgiu quando o aluno curiosamente me perguntou se a resistência variava com a temperatura. E olha só, esse debate que eu vou fazer aqui com você é um debate um pouco profundo e é interessante que você já tenha visto um pouquinho sobre lei de Ohm. O que eu acho muito interessante é que quando a gente chega na segunda lei de Ohm, fica o povo dizendo, ah, resistência é igual a Rho, L sobre A. Tem gente até que brinca dizendo que é rola, né? Enfim, tirando onda, porque esse Rho aqui representa resistividade, que é uma característica física do material, que é medida em ohms por metro, tá? Enquanto a gente também tem características geométricas, como é o caso do L, que é o comprimento, e do A, que representa a área de seção transversal, vulgarmente conhecido no nosso dia a dia como bitola, tá? E aí o que você tem que estar atento em relação a isso é que muitos alunos acham o seguinte, Ives, vai acontecer, né, quando eu tenho uma diferença de uma variação de temperatura para mais positiva, vai acontecer aqui um aumento do comprimento, né? E devido ao ter um aumento desse comprimento, eu posso ter aí um aumento dessa resistência. Pessoal, não é por conta disso que acontece, não. Eu vou agora entrar um pouquinho mais fundo com você e mostrar, inclusive, que existem tipos de materiais que, dependendo do aumento de temperatura, essa resistência pode diminuir. Então, vamos conversar primeiro sobre um tipo de material que são os condutores, tá? Então, quando a gente fala aqui dos condutores, são os primeiros materiais que eu vou falar com vocês, nós vamos falar primeiro do cobre, tá? Só para você ter noção, o coeficiente de dilatação do cobre é da ordem de 10 a menos 5, tá? Então, o coeficiente de dilatação do cobre é daí da ordem de 10 a menos 5. Quando eu paro para realizar e raciocinar uma certa coisa, existe uma equação para a nossa resistividade. Não tem nada a ver com a dilatação, é uma equação característica que eu posso aproximá-la para a seguinte forma. Rho, tá? É igual a Rho0, 1 mais alfa delta T, tá? Então, quando eu tenho essa relação, Rho é igual a Rho0 mais alfa delta T, se a gente analisar a relação do Rho com a resistência, a gente nota que o Rho ele é diretamente proporcional à resistência. O que é a resistividade? É a característica física do material. Cada cobre, ouro, cada tipo de material, ele tem a sua resistividade própria. Só que essa resistividade, ela se muda com a temperatura. Nota o seguinte, à medida que essa temperatura aqui aumentar, essa resistividade, que é esse valor, vai aumentar também, tá? A gente tem um valor de soma aqui, um valor de coeficiente positivo. Então, essa resistência, ela vai aumentar por conta da característica física do material. Nesse caso, por conta da resistividade e não por conta da característica geométrica. Ives, mas esse comprimento não vai dilatar? Vai. A dilatação desse comprimento, gente, é da ordem, tá? De 10 a menos 5. Enquanto essa área aqui vai ser da ordem também de 10 a menos 5. Então, 10 a menos 5 de baixo cancela com 10 a menos 5 de cima. Desculpa aqui a informação, tá? Que eu acabei de conferir, é 10 a menos 3. Enquanto essa variação de resistividade vai ser da ordem de 10 a menos 3. Ou seja, é 100 vezes maior do que essa variação. Então, essa variação, por melhor que seja, ou por ideal que seja, ela é muito menor comparada à alteração da resistividade. Ives, e quais são os outros tipos de materiais que têm a ver com a resistividade? São o caso dos semicondutores. Ives, quem são os semicondutores, tá? Os semicondutores nós temos como os principais o germânio, o silício, o galho. Mas aqui eu vou colocar como exemplo o silício, tá? Ele tem coeficiente negativo. Então, ó, lembra, eles são os não metais, né? Os metais têm coeficientes positivos, enquanto os semicondutores têm coeficientes negativos. O que é que significa? Quando eu coloco o Rho igual a Rho0, 1 mais alfa delta T, nota que esse alfa aqui ele vai ser um valor o quê? Um valor negativo. Então significa dizer que esse valor que eu vou ter aqui vai ser um valor o quê? Menor. À medida que eu aumento a temperatura, eu estou aumentando esse fator negativo. Aumentando esse fator negativo, o que é que eu faço? Eu diminuo a resistividade. Diminuindo a resistividade, eu diminuo a resistência. Então, nota o seguinte, quando eu aumento a temperatura em semicondutores, eu tenho um quê com a resistência? Uma diminuição na resistência. Então, os semicondutores, que é feito para fazer chip, tá? Que está no nosso computador, no celular, ele, quanto maior for a temperatura, menor vai ser a resistência dele. Ives, e no caso dos condutores? No caso dos condutores, quanto maior a temperatura, maior a resistência.
E aí eu queria abrir um parênteses para a gente falar sobre supercondutividade. A gente tem aí materiais supercondutores que estão perto ali de 0 Kelvin as temperaturas. O que é um supercondutor? Um supercondutor, então vamos falar aqui sobre supercondutor ou supercondutividade, é quando eu aplico uma temperatura tão baixa, mas tão baixa em um determinado dispositivo, em um condutor, tá? Quando eu aplico uma temperatura tão baixa, essa variação sendo negativa diminui a resistividade e diminuindo essa resistividade eu diminuo a resistência, a um ponto que essa resistência torna-se zero. E aí os físicos, gente, ficam doidos com esses conceitos aqui de supercondutividade. Claro que é ali perto de 1, 2 Kelvin para os demais assim condutores, mas de modo geral é isso. Então, o que é que você tem que parar para analisar quando cair numa questão? A resistência muda com a temperatura? Sim. Por conta de quê? Por conta das características físicas da resistividade e não por conta das características geométricas, tá? Então, muito cuidado com isso, a não ser que ele queira fazer um comparativo com dilatação e desconsidere isso, mas você tem que ter cuidado com isso, por conta das características físicas e não características geométricas. De modo geral, os condutores, né? Que no caso aqui a gente tem um cobre, tem um alfa positivo, portanto, quanto maior a temperatura, maior a resistividade. Quanto menor a temperatura, menor a resistividade. Se a temperatura for muito reduzida, esse ρ é muito reduzido e esse R, essa resistência, pode chegar a caráter de zero, próximos ali de 1, 2 Kelvin, tá? É os características do supercondutor, da supercondutividade. E no caso dos semicondutores, a gente tem um alfa negativo, então ele tem uma relação inversa. Quanto mais eu aumento a temperatura, menor fica a resistividade, menor fica a resistência e melhor fica o nosso material, tá? Então esse vídeo foi um vídeo mais de esclarecimento, um vídeo mais para você abrir um pouco a cabeça. No nosso canal nós temos mais conteúdos desses outros e variados, sequências de aula. Então aproveita para curtir, para compartilhar e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma atividade, tá bom? Valeu!